Olá, José, eu sou o Gabriel e vou corrigir o seu exercício E9. Bom, ao abrir o seu arquivo, eu recebi aqui a mensagem de links dinâmicos, né? Deve ser a sua Ramok, e deveria ter recebido também a mensagem que esse arquivo está ligado a um pool de recursos. Por algum motivo, você perdeu o vínculo que você tinha com o pool, então você deve refazer. Apesar do exercício E9 nós não estarmos trabalhando mais essa ligação, ela deve se manter, ok? O foco do exercício E9 é a criação de tabelas para nos ajudar a fazer o que nós chamamos, né, de controle integrado, uma análise de resultados e ainda visualizar riscos no nosso projeto. Para isso, nós temos 7 modos a serem verificados. Mas antes de começarmos a ver esses modos, anote, por favor, o número 56 como o primeiro da nossa sequência numérica. Bom, o primeiro desses modos que eu vou ver vai ser o 055, análise. Então, cliquei com o botão direito aqui nessa área azul. Cadê T? Nós tivemos até o 45 sendo realizado no E8, e aqui o 55 em diante nós já faz parte do E9. Então, 0,55, eu tiro essa parte de baixo e vamos dar uma olhada em como essa tabela foi feita. Então, aqui em View, Table, More Tables, um processo que já deve estar acostumado, eu venho aqui, More Tables, esse é o modo 55, então eu deveria usar a tabela 55, que é essa. Então, vamos dar uma olhada de novo nela. View, Table, More Tables, 55, vou editar. E nela nós encontramos ID, Name, BCWS, BCWP, ACWP, SPI, CV, CV percentual, CPI, TCPI, AC, Baseline, VAC. Isso mesmo. Sendo que você renomeia esses dois e lá em cima. Muito bem. Foi criado corretamente essa tabela, só precisava ajustar aí com o seu respectivo modo, né? Repare então que para análise de valor agregado, nós estamos vendo indicadores tanto de tempo quanto de custo, né? Todos eles. Nos próximos modos, você vai ver aqui o 85, você acha o 65 na parte de cima e o 75 na parte de baixo, onde isso foi separado. O 65 é de tempo, mapa de indicadores, desempenho de tempo, e o 75 mapa de indicadores, desempenho de custo. Então, ao selecionar uma atividade, você pode ver em cima como anda o tempo, embaixo como anda o custo. No caso, você não realizou o controle do seu projeto, né? Mesmo a título de exemplo e ficção. Caso tivesse se realizado, nós poderíamos ver aqui os indicadores de como esse projeto anda, se anda bem, anda mal, de acordo com o controle que você fez, né? Ajustando status date, fazendo a medição, salvando o projeto, obviamente. Ok? Bom, vamos dar uma olhada rapidamente na tabela, que está correto também. Repare que existem muitos campos, a maioria deles calculados automaticamente, né? Não tem mistério, mas caso você tenha problema no entendimento de algum desses, você, por favor, entre em contato, que aí nós podemos, né, dar exemplos, exemplificar e conversar sobre um desses específicos. Lembrando que você pode entrar em contato por e-mail, telefone ou mesmo Skype. Certo? Vou anotar o segundo número então, que é esse aqui. Pronto. E partir para o modo 300, que está aqui, análise de risco, que deverias ter a tabela 300, que é essa. Bom, aqui nós criamos um modo onde você pode, usando esses campos personalizados, criar o que nós chamamos de grau de risco, que seria um indicador para tomar a decisão no seu projeto, né? Então você escolheria a probabilidade de alguma coisa acontecer, né? Segundo estudos ou qualquer método aí a ser utilizado.
O impacto disso no projeto, disso dar errado, por exemplo, tem uma probabilidade muito pouco provável de acontecer alguma coisa errada com programação, mas tem muito impacto caso alguma coisa errada aconteça. Então o grau de risco disso é 4. Vamos dar uma olhada nesse campo, que Customize Fields P. Você fez aqui um lookup, e isso significa que existem valores pré-determinados que devem ser inseridos aqui. Se eu tentar inserir 5, ele não deve aceitar, vamos ver. Não aceita. Então, essa é a máscara que você criou. Diferente do Outline Code, ele não pode ser identado, ok? Por isso que o Outline é um campo estruturado. Aqui embaixo, ó, isso aqui deve ficar desmarcado, porque senão aconteceria aquilo que eu tentei fazer. Ao inserir 5, ele deixaria, ok? Bom, mesma coisa para o I, só que com outros valores. E o grau de risco é uma fórmula que é a multiplicação dos dois. Muito bem. Assim, nós podemos gerar valores aqui, por exemplo, não, isso aqui não, para as atividades. Entrega programa. Parando para analisar melhor a sua EAP, ela não tem assim as atividades muito bem definidas, né, quanto verbo. Talvez seja uma pré-EAP e tudo isso seja um pacote de planejamento. Eu não acompanhei o seu projeto desde o início do curso, então eu vou dar uma olhada no Notes aqui. TI. Demonstrativos contábeis. Bom, nós estamos no exercício 9, né? Acho que não vale a pena ficarmos repetindo isso, coisa que o Marcos deve ter dito várias vezes durante as correções do E2, 3, 4, enfim. Devem ter acertado com ele isso. Eu vou gerar aqui valores aleatórios para que seja interessante ver o próximo modo, que mostra esses indicadores com uma figurinha. Então, vou fazer assim. Desastroso, médio. Pronto. Passando para esse tal próximo modo, que é o 110, que não é ainda aquele que eu estou falando, mas é também interessante. No modo anterior, nós estávamos calculando o grau de risco, né, pela probabilidade multiplicada pelo impacto. Agora nós estamos vendo também o grau de risco custo, que é justamente o grau de risco relacionado ao valor, ao custo dessa atividade. Botão direito aqui, grau de risco custo, repare que ele usa essa fórmula. Probabilidade vezes impacto dividido por 80, 80 porque é o número máximo que eles podem atingir, vezes o custo. Então vai de 0, não, 0 não, né? Vai de 1 sobre 80 vezes o custo até 80 sobre 80, né? 1 vezes o custo. Okay? Dessa forma você tem outro parâmetro para calcular onde você deve intervir, por exemplo. Aqui, repare que o grau de risco é menor do que esse, por exemplo, mas como tem mais dinheiro envolvido, talvez seja mais interessante um controle mais rigoroso aqui, caso tenhamos recursos escassos, aplicá-los nesse caso aqui, porque há chance de se perder mais dinheiro, certo? É só isso. Anote aí, número 11, e vamos então para o último modo, que é o 320, que é aquele que eu falei das figurinhas. Você deve clicar aqui em Customize Fields novamente. Eu estou clicando com o botão direito, mas pode ser Tools, Customize Fields. É que o botão direito é mais rápido. Grau de risco, GR. Você deve usar uma fórmula, certo? A mesma do grau de risco custo. Deixa eu ver, deixa eu importar do
grau de risco custo. Tá vendo? Ok. E como indicadores gráficos ter essas bolinhas aqui mesmo. Aqui fica branca. Repare que a ordem influencia. Ele vê primeiro essa regra lógica, não aceitando, sendo falso, ele vai para baixo, sendo falso, ele vai para baixo, mas se eu tivesse, por exemplo, 1000 aqui em cima, ele viu que é maior que 1000, ele não desce. Então a sequência é importante. Para as summary eu vou aplicar mesmo, e para o projeto também aplicar o mesmo. Tá ok? Então, bolinhas brancas somente, porque o custo está muito baixo no projeto. Deixa eu voltar aqui e inserir. Ele usa custo ou baseline cost? Já esqueci. Fórmula cost. Então, inserir. Deveria usar baseline cost. Se eu aumentar esse aqui para 10.000, não. Assim. Teremos que ter uma bolinha diferente, uma preta. Ah tá, 22.000. Eu queria só... Ah, pronto, agora deve ficar amarela. Isso. Então a regra tá perfeita. Repare que nos que não tem, que está 0, ele está inserindo nada porque nós não criamos aqui um indicador gráfico para igual a 0, só maior que 0. Deixa eu ver. Maior ou igual. Agora fica tudo branco. Tudo que não é summary. Mas que nós podemos também fazê-los ficar fazendo isso de novo, que eu não sei por que saiu. Ok. Pronto. Certo? Você pode depois reconfigurar aqueles valores para ficarem menores e ter algum significado no seu, né? Por exemplo, até 500, até 1000, até 1500. Ou de 100 em 100. Tá certo? Bom, nossa correção fica por aqui. Vou pedir para você anotar por último o número 60 e fico aguardando os seus demais arquivos. Eu vou corrigir do seu exercício 8 em diante, tá certo? Bom, um abraço, até a próxima.